Olá, meu nome é Pedro Noel Merizio, mais uma vez estamos aqui para fazer o resumo da live de hoje, segunda-feira, vocês estão assistindo na terça, mas é porque nós fazemos a segunda-feira, 6h01 da manhã, no Instagram. Tá? Ela vem aqui em forma de resumo, em forma de um overview, né? Para vocês, então, que não puderam assistir no Instagram, não conseguiram, a gente vai deixar esse resumo gravado. Tá? A live de segunda-feira, então, que nós falamos sobre relacionamentos e o tema foi traição. Então nós vamos trazer então aqui à tona alguns fatores interessantes para a gente analisar de um relacionamento que termina ou de um relacionamento que se desfaz, né, com a traição. Então 3 sempre é demais, então nós vamos falar então sobre isso. Então casais que já tentaram se aproximar dos parceiros por várias vezes, mas sempre há um muro invisível que acabam separando, né? Acaba então criando essa barreira invisível, acaba criando esse distanciamento. Vai criando esse distanciamento e o que sobra são somente os ventos gelados, né? Desse momento de frieza e de distanciamento. A gente precisa manter as coisas funcionando e acabamos enterrando os nossos sonhos novamente no fundo do iceberg, né? E aí procuramos algo interessante, primeiro, geralmente, na TV. A gente começa a projetar e olhar, então lá seria mais interessante, né? Lá seria mais bonito, mais romântico. Então começamos a jogar nossa intenção, nosso desejo para um terceiro, começamos a projetar, né? Então pode ser que nesse momento, gerando essa lacuna, essa abertura no relacionamento, que então abra espaço para entrar em cena um terceiro, né? Um amante, que vai funcionar como uma droga para a gente se sentir vivo de novo, né? Então nós temos um núcleo accumbens, né, no cérebro, um núcleo de recompensa cerebral que é responsável por produzir, né, a dopamina, por liberar essa dopamina no cérebro para sexo, companhia agradável e comida. Então está faltando sexo, está faltando a companhia agradável, né? E aí a gente procura então isso num terceiro, num amante, para o quê? Ter de novo, para se sentir de novo, sentir essa sensação narcótica, né, que a paixão nos dá. Então, para a neurociência, né, o estado de estar apaixonado é um estado alterado, como se fosse uma doença que tem cura, né? A neurociência acredita que em 2 anos termine esse estado de paixão, esse estado de recompensa dopamínica muito intensa, né? Então nós acabamos nos curando disso. Mas num relacionamento, quando não existe mais esse prazer, essa liberação dessa dopamina, né, muitas vezes procuramos então num terceiro, tá, uma forma de reavivar esse relacionamento, de nos sentir vivos de novo e de enfrentar aquela prisão doméstica que nós nos colocamos, né? A pessoa traída, né, geralmente ela desiste primeiro. Quando um dos parceiros vai embora é porque o outro já foi embora há muito tempo. Então, estamos morando na mesma casa, estamos juntos há tanto tempo, mas não conversamos mais, não nos relacionamos mais. Então, é aquela frieza que eu falei, né? Então, preferimos a regra rígida de quem traiu é mal e o traído é vítima. Mas é muito interessante nessas relações extraconjugais analisar o terceiro lado do triângulo, né? Trazer ele para dentro da terapia também, ver por quê, o que a gente projetou no outro, o que a gente buscou no outro que estava faltando no nosso relacionamento. Então é muito interessante. É difícil? É difícil. É doído? É doído. Mas assim, é mais ou menos como eu te pedir, né? Vamos se jogar desse abismo, né? Então vai ter que ter muita coragem para poder fazer isso, né? Mas é importante, né? A parte traída deveria entrar em contato, né, sincero, né? Ter um diálogo emocional com esse terceiro elemento, tá? Não precisa ser ele fisicamente, né? Mas o que nós estamos falando é de vamos buscar o que o seu parceiro buscou no outro, né? Ou o que você buscou no outro, porque geralmente, né, esse terceiro lado do triângulo, né, representa o que a parte traída não consegue expressar. A parte traída deveria então buscar nele o que posso, né, aprender com isso, o que eu posso incorporar em mim e então
melhorar então o nosso relacionamento, né? Como eu disse, isso vai precisar de muita coragem, tá? Porque nos triângulos amorosos, todos os três lados, tá? Todos os três participantes têm medo da intimidade. Isso é um fato. Então, uma mulher que se relaciona com um homem casado pode ter certeza de que ela tem esse medo de casar, de ter esse relacionamento. Ah, mas tem tanta amante que quer virar esposa. E aí existe também um outro problema. Mudamos a história, mas carregamos os mesmos personagens. Então, não adianta, se não tiver um tratamento sincero, se não tiver uma mudança, você vai mudar de relacionamento, mas continuará trazendo os fantasmas, né? Trazendo os mesmos problemas dos outros relacionamentos. É mais ou menos aquela história que a gente ouve, né? Mudou de nome e de endereço, mas o problema continua o mesmo. E é isso mesmo. Se não tiver esse tratamento, se não tiver essa mudança, vamos mudar a história carregando os mesmos personagens, tá? Então, mas o casamento está tão pesado e o amante, ele é tão leve, né? Mas é isso. E aí a gente vai levando. Por quê? Porque não tem essa pergunta, não tem essa cobrança. Mas assim, promove o amante ou a amante, né? A marido ou a esposa e experimenta novamente o peso do casamento. Então a história vai se repetir. Enquanto não houver tratamento, tá? Você vai acabar repetindo essa história. Então assim, qual dos dois que é melhor para mim, né? Um vai nos distanciar da nossa verdadeira tarefa, né? Que é esse aprimoramento, né? É conhecer o casamento é como uma terapia, né? Olha o ato falho já me entregando. Mas então, todo casamento é uma terapia, tá? Essa terapia, né? O nosso parceiro, ele é melhor que o nosso terapeuta, porque em questão de segundos ele consegue trazer o nosso lado pior, né? Os nossos demônios vêm à tona. Quando trazemos esses demônios à tona, trazemos para o quê? Para exorcizar, para mandar eles embora. Mas, se você não quer enfrentar, né, esse lado obscuro da sua vida, escuro e sombrio, né, esses demônios, você então acaba procurando um amante, porque geralmente ele não vai te cobrar disso, ele não vai te confrontar dessa forma como o seu parceiro confronta, tá? Como o seu cônjuge te confronta, certo? Então, a solução que a maioria pensa seria então no divórcio, mas no divórcio essa solução na verdade está sendo somente adiada. Então, a nossa relação murchou e se transformou num campo de batalhas. Realmente, ouvimos muito isso, né? Achamos que manter a distância é a única forma de evitar que nos sintamos machucados e sufocados de novo. Realmente, escutamos muito isso, né? Na clínica, nos comentários. Então, são comentários, né, de pessoas que estão machucadas na relação, de pessoas que estão sofrendo na relação. Porém, né, se a gente não enfrentar, se a gente não começar a quebrar esse muro invisível que foi criado, né, desmontar tijolinho por tijolinho, a gente não vai conseguir chegar nesse ponto de aprimoramento. Como eu já disse em outras lives, né, os problemas dos casais é isso aqui, né? É o atrito, né? É o que esquenta, é o que incomoda, é o que machuca. Mas o que vocês têm que fazer com isso? Transformar num degrau, para poder subir num outro e chegar então, né, numa relação muito melhor. Então, alguns veem a separação como oportunidade. Então, a separação não é a solução dos nossos problemas, é apenas interromper esse tratamento, tá? Às vezes a separação parece uma única saída, tá? Pelo menos devemos utilizá-la em nosso caminho para crescimento e cura pessoal. Como eu disse, não adianta mudar de história e levar os mesmos personagens. A separação, não o divórcio, mas a separação pode oferecer um tempo para essa recuperação, para analisar. E é interessante porque a gente dá valor quando sente a falta, né? Ai, como era bom, como era interessante, eu não vi isso antes. Então, né, a falta também é interessante. Então, na vida do casal é importante ter esses momentos de separação. Quando ela vai trabalhar, quando ele vai trabalhar, né? Quando eles tiram esse tempo para eles, porque nós temos a nossa individualidade. E a individualidade não é errada, né? O individualismo numa relação, sim.
procurar somente o que eu quero, um egoísmo, né? Então seria a forma errada, então, de praticar a sua individualidade. Mas a individualidade, isso nos garante que somos seres únicos, né? A nossa identidade, né? Ela é garantida. Nenhum indivíduo é igual ao outro. Então, nós temos que manter a nossa individualidade. A nossa individualidade completa, né, o nosso parceiro, o nosso cônjuge, nosso outro indivíduo, que também tem a sua individualidade. E essas duas individualidades somadas, então, podem formar uma relação saudável, feliz, né, e próspera. Então, acredito que seria isso. Então, acho que tudo que tem a ver com Deus, né? A fé, o amor verdadeiro, incondicional, empático, protetor, né? De Deus, que quer o bem do seu filho, da humanidade. Então, tudo isso, né? Eu acredito que colabore. Ter fé faz bem, a ciência já reconhece isso. O Conselho de Cardiologia, a partir do próximo ano, se não me engano, ou desse ano, colocou a fé como matéria obrigatória na formação do cardiologista, porque a fé, a sensação de pertencimento a alguém, dessa amizade, vai produzir a ocitocina no nosso corpo. Ela é responsável por diminuir os nossos batimentos cardíacos, dar essa sensação, né, de acolhimento, o abraço, a oração, né, para você ter uma ideia. Isso vai produzir a ocitocina, né? Então, assim, ter fé também faz muito bem. Já é reconhecido pela ciência. Então, tenha fé no relacionamento, tenha fé de que pode mudar, tenha fé em algo maior, busquem ajuda, né? Tirem as mentiras do casamento, tirem essa frieza, né? Esse muro invisível que foi construído, porque geralmente quando estamos aconselhando, acompanhando, ou se você conhece alguém, né, num processo de divórcio, chegando ao final desse processo, quase com a sentença, né, promulgada pelo juiz, pergunte a eles por que eles estão separando. E você vai ver que interessante, a maioria não sabe o porquê, né? E tudo começou lá atrás, na pasta de dente que está apertada de um jeito errado, na toalha em cima da cama, porque o cachorro entra dentro de casa, porque... Então, as pequenas coisas que vão construindo. Então, quando for desmontar esse muro invisível, começa a perceber que tipo de tijolo que tem lá, né? É a meia fora do lugar, é porque ela não faz isso, é porque ele não faz isso, e aí começa então esse individualismo. Você vai localizar ele nesses tijolinhos, né, que construíram esse muro e separaram esse casal. Então, se você está passando por essa situação, se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou aconselhando alguém, né, preste atenção então nesses detalhes. É o que o ditado diz, né? Então, o diabo está nos detalhes. Então, refere muito bem a esse muro invisível construído com esse tipo de material, né? Então, com esses detalhes de guardar para poder jogar depois na cara, né? Lá no início do casamento, há 30 anos atrás, você falou isso para mim, né? Ou então, no tempo de namoro, eu sabia o que você tinha feito comigo. Casei para fazer você sofrer. E olha lá, tá trazendo aqueles detalhes, né? Aqueles tijolinhos para construir esse muro. Então, espero que tenha trazido um pouco de luz, de entendimento, de consciência, porque uma das formas de se tratar e resolver é trazer a consciência, né? Trazemos a consciência e então ressignificamos isso. Então, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, deixa os comentários aqui. Se inscreva no canal para poder receber esses overview, esses traços mnemônicos da live de segunda-feira. Toda terça-feira aqui então no canal do YouTube vamos fazer dessa forma, trazer um resumo, trazer esse overview, e espero que tenha sido bom para vocês, espero que tenha ajudado nessa construção ou desconstrução do muro, né? Construção de um relacionamento, desconstrução de um muro. Espero que vocês estejam se aproximando ou reaproximando. Aproveitem muito e até segunda-feira no Instagram, 6h01 da manhã, ou terça-feira nos encontramos aqui nesse resumo. Um abraço a todos, tem tarefa no Instagram, peguem a tarefa, vão descobrir as 5 linguagens do amor e vão conversar com seus parceiros. Um abraço e até mais.